Mateus capítulo 18, e o verso 21, lemos assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olhe para mim, vamos parar a leitura aqui um instante. Eu não sei quantos de vocês, mas eu tenho uma grande simpatia por Pedro. Pedro arranca risos de mim. Pedro me impressiona por sua espontaneidade, por seu jeito, por seu temperamento. Já disse aqui outras vezes, nenhum discípulo tem um protagonismo maior na narrativa bíblica, nos evangelhos, do que o apóstolo Pedro. Ele recebe um elogio num momento, recebe uma burdoada num outro momento. Nenhum discípulo foi tão censurado tão abertamente, tão incisivamente entre os 12 do que Pedro. Mas o que a gente consegue perceber é que o amor por Jesus é inabalável. É Pedro quem, num contexto, e vamos tentar descobrir qual é, faz uma pergunta no mínimo interessante. Ele pergunta ao Senhor: Senhor, se o meu irmão, o irmão da igreja, minha esposa, meu amigo da escola, o meu colega de trabalho, meu sócio, se ele pisar na bola comigo, quantas vezes eu devo perdoar esse miserável? 7? Eu gosto das pessoas que fazem perguntas, já oferecendo uma resposta, apenas querendo que você concorde com elas. Não é? Ele não espera que Jesus dê a resposta. Na realidade, Pedro está tentando aqui se mostrar um pouquinho. Pedro está tentando demonstrar que ele anda absorvendo os ensinamentos de Jesus como um mestre espiritual. Por quê? Porque havia um consenso na tradição rabínica de que você poderia perdoar a pessoa, que se ela pisasse na bola com você, você poderia perdoar essa pessoa 3 vezes só. 1, 2, 3. E aí Pedro, já entendendo que Jesus era alguém muito diferente, inclusive ele já tinha ouvido Jesus falar assim, se forçarem você caminhar 1 milha, caminha com ele a 2. Se te darem um tapa no rosto, oferece o outro. Aí Pedro ainda inflaciona, ele diz, não, se é 3, Jesus é no mínimo o dobro, porque é a 2 milha, e o 7 como é o número da perfeição, vou arriscar aqui. Senhor, quantas vezes se perdoa? 7? O que Pedro está esperando de Jesus é um 10 com estrelinha e o professor dizendo, uau, você é um baita de um aluno. Mas não. O que nos surpreende é que, e quem sabe Pedro nem mesmo entendeu um pouco isso, é que ele estava convicto de que alguém poderia ofendê-lo várias vezes. Mas você não vê na pergunta de Pedro a possibilidade de ele ofender alguém várias vezes. E, ironicamente, quantas vezes Pedro ainda nega Jesus na noite em que ele foi preso? 3, não é? Irônico. Pedro não considerou o fato de que ele poderia ser uma espécie de ofensor, temoso. O segundo erro de Pedro é que ele, como muitos de nós, observa a religião dentro de limites e medidas. Eu me lembro no seminário, na faculdade de teologia, algumas vezes os alunos, e eu me incluo, diante de uma matéria, diante de uma doutrina ou qualquer coisa do tipo, às vezes ligado à área comportamental, de usos e costumes, várias vezes os alunos dizem, professor, até onde? E quando eu começava com essa pergunta, até onde? O professor meio que já interrompia, já dizendo, vocês estão muito focados nos limites e nas medidas. Até onde eu posso ir que não seja pecado? Essa preocupação está equivocada, não é? O verso 22 é surpreendente. Repare, você conhece. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até, o que diz a tua versão? 70 vezes 7. Jesus surpreende. Jesus pega o 7 que Pedro achou que estava arrebentando e ainda coloca 70, não é? 70 vezes 7, você sabe, dá 490. Para alguém dentro de uma cultura judaica do 1º século, que vivia olhando as regras e os limites, eram muitas as minúcias cerimoniais, tantas que o povo comum nem conseguia direito controlar isso. Os fariseus eram estritos nessas coisas,
Então, o que Jesus está tentando dizer é que 490 ou 70 vezes 7, que tipo de caderninho Pedro deveria manter para anotar as falhas das pessoas? O que está por trás aqui não é apenas uma questão de matemática, o que está aqui não é uma lição de multiplicação, 70 vezes 7. O sentido da resposta de Jesus é que não há limite para o perdão. Paulo, mais tarde, naquele capítulo do amor, ele diz que o amor não se ressente do mal. E o que nós temos como alvo da vida cristã é o amor desinteressado. O que Jesus agora está tratando é o perigo de a gente acariciar um espírito irreconciliável. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes forem necessárias, não há limite. Vamos ao contexto, observe alguns versos antes. Mateus, ainda no capítulo 18, vou dizer, é o contexto. A pergunta de Pedro é motivada por algo que foi dito antes. E se nós não levarmos isso em conta, a nossa compreensão será limitada. Repare, e essa é uma sessão difícil, hein? Eu vou dizer para você, descascar esse abacaxi aqui não é uma coisa fácil. Pelo menos não na prática. Verso 15, ainda do capítulo 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, diz a minha versão, entre ti e ele só. Outras versões dizem assim, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Diz o final do verso, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Verso 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Essa é uma orientação antiga, trazida do livro de Deuteronômio. Vamos ao verso 17. Se ele não os atender, você, com essas testemunhas, aí você fala à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Verso 18. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O verso 19, em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Queria destacar com você nesta sessão algumas coisas. A primeira delas, vá a sós com ele. Aqui nós temos um problema, irmãos. Aqui nós temos um problema. Marque essa página onde você está aí. Marque essa página com a sua mão e vá ao equivalente no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Vou pedir para você fazer isso. Faz parte da compreensão bíblica a gente fazer esse trânsito dentro dos evangelhos na narrativa, porque ajuda a gente a compreender as coisas por diferentes perspectivas. Marcando aí Mateus 18, você vai a Lucas 17. E Lucas 17, no verso 3, diz assim, acautelai-vos. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, fique esperto, tome cuidado. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Repare, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. A Bíblia está dizendo para mim e para você, e nos autorizando, que quando alguém pisar na bola com você, você não tem apenas a autorização, você não tem apenas o sinal verde para você ir falar com a pessoa, mas você tem o dever de falar com a pessoa. O dever. Qual é o problema aqui, meus irmãos? O problema é que quando a gente falha com as pessoas, ou quando as pessoas falham conosco, nós falamos disso o tempo inteiro, para todo mundo, menos com a pessoa. A primeira vítima disso somos nós mesmos, porque quando alguém nos ofende, a gente fica remoendo esse negócio aqui, A gente fica remoendo. E fica com esse negócio na cabeça. E fica. Aí a gente não aguenta. Por quê? Porque quem aguenta? Então o que a gente faz? A gente vai nos primeiros com quem a gente mais tem o quê? Intimidade. Aí alguém machucou você. Aí você fala com sua esposa. Ou você fala com seu marido. E aí você fala e desabafa. Dependendo de com quem você casou, essa pessoa ou vai botar pano quente ou vai fazer o que ainda? Ou vai botar ainda mais fogo, mais lenha na fogueira. E aí,
Você, ao conversar com o teu cônjuge, você percebe que o que você remoeu e agora desabafou, resolveu? Não, você descobre que também não resolveu. Aí o que você faz? Antigamente, a gente pegava a nossa bicicletinha e ia fazer uma visita. Hoje não, o que a gente faz? Hoje a gente... E num rastro de horas, a gente fala com a primeira pessoa, e a gente descobre, depois de desabafar e falar e dizer e excomungar, a gente descobre depois dessa conversa que o quê? Não adiantou. Para falar a verdade, ao continuar contando a história e a ofensa, essa história e essa ofensa, ela começa a ganhar o quê? Novos contornos. Porque para contar uma história, ela tem que parecer mais interessante. E aí o problema vai o quê? O problema vai aumentando. Aí você faz a primeira ligação. Dependendo se você tem um amigo de um jeito, um amigo de outro, ou esse cara vai botar pano quente, vai dizer para você, não, ou ora e tal. Mas quando a gente está com raiva, a gente não quer um amigo que diga assim, cara, você tem que ir lá falar com ele. A gente quer um quê? A gente quer alguém que fique do nosso lado. A gente quer alguém que concorde com a gente. Alguém que nos ajude a odiar o outro. Estou aqui falando um absurdo? A gente fala com todo mundo, várias vezes, mas a gente não fala com a pessoa. Deixa eu dizer aqui para você, não há nada mais que enfraqueça uma comunidade, uma família, um casamento, é a relação de pais e filhos, a relação entre irmãos, dentro do seio familiar, do que a gente postergar conversas que precisam acontecer. A Bíblia está dizendo, na perspectiva de Mateus e na perspectiva de Lucas, se o teu irmão falhar contra ti, se o teu irmão pecar contra ti, se o teu irmão te ofender, vá conversar com ele. É o que a Bíblia está dizendo, essa é a orientação. Você pode argumentar comigo, pastor, isso é utopia, não é assim que a vida funciona. Eu sou inclinado a concordar com você, não é assim que a vida funciona, mas é assim que a Bíblia diz que a vida deveria funcionar. E a minha pergunta, nós vamos naquilo que a vida é, ou nós vamos naquilo que a Bíblia diz que a vida deveria ser? Porque se eu abro mão, nesse ponto, para eu me adequar às circunstâncias, eu posso abrir mão para uma série de outras coisas que podem ser um problema para mim, que a Bíblia está dizendo, é assim que a vida tem que ser. Esse é um problema. E eu vou dizer para você, nesses anos todos de ministério, são quase 16, foram raras as vezes em que eu fui procurado como pastor para servir de testemunha num diálogo de alguém que já tinha conversado com a outra pessoa. Normalmente eu sou quem? Normalmente eu sou o terceiro ou quarto a ser procurado. Depois que o cara desabafa com a mulher, com o filho, com os amigos, aí procura o pastor. Você é o pastor, você tem que saber. Não me procure para dizer coisas que machucaram você, a menos que você tenha dado o primeiro passo, porque eu represento a igreja, e a igreja é o último passo nesse processo de solução de problemas. Comentando sobre isso, a serva do Senhor nos diz assim, Deus protegerá os interesses dos que o temem e amam, e podemos entregar com toda a confiança nosso caso àquele que julga justamente. Ela está falando dos casos em que às vezes um irmão entra na justiça contra o outro irmão. A Bíblia diz, nas palavras claras de Paulo, é melhor a gente tomar o prejuízo do que trazer vergonha à igreja, levando o caso de irmãos diante de injustos. Terrível isso, não? É fácil até de entender, mas é difícil de engolir. Você está em Lucas, não está? Você está em Lucas. Marca Lucas aí. Não, deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer um pulo. Eu vou até alterar minha ordem aqui. Como você já está em Lucas, eu vou fazer o seguinte. Olha como esse caroço é complicado de a gente digerir. Repare ainda no capítulo 17, o que os discípulos falam para Jesus no verso 5. Olha ali, verso 5. Disseram os apóstolos ao Senhor, que diz a tua Bíblia? Aumenta-nos a fé. Você sabe por que eles disseram isso? Repare nos versos 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos,
Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor que fora que se lhe pendurasse o pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Aí, o verso 3 a gente viu. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes, na perspectiva de Lucas, na pesquisa dele, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, o que diz a Bíblia? Perdoa-lhe. Aí os discípulos o que responderam? Senhor? O que diz aí o verso 5? Senhor, aumenta-nos a fé. O que você acha que está por trás desse pedido dos discípulos aí? Aumenta-nos a fé. O que está por trás desse pedido aí? Isso aí não dá para fazer, Senhor. Isso aí não dá para fazer, Senhor. Esse negócio aí não dá para fazer. Sabe por quê? Porque eu sou cristão, eu não sou... Dependendo de onde você cresceu, você vai completar aí, né? Eu não sou bobo, eu não sou trouxa, não sou bobão. Sou cristão, mas não sou bobão. Meus irmãos, se isso ainda não foi compreendido por mim e por você, nessa manhã, 17 de outubro de 2020, deixa eu dizer aqui para você. Somos um bando de bobos. Ou pelo menos deveríamos ser. Senhor, aumenta-nos a fé. Não dá. Sabe o que Jesus está usando nessas expressões exageradas? Se ele pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes ele vier te pedir perdão, há um imperativo aqui. O que diz? Perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Mas Jesus, como ele é muito habilidoso para tentar explicar as coisas, ele resolveu não apenas na teoria dizer essas coisas e apenas usar a matemática, ele resolveu contar uma história. Então agora eu vou pedir para você voltar até o capítulo 18 de Mateus. Acredito que ficaremos apenas aqui, até o final. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra você, vá sozinho falar com ele. Se não der certo, leva 2 testemunhas. Se não der certo, leva para a igreja. Porque é teu dever perdoar, é dever dele se arrepender. Se houver uma atitude irreconciliável, a igreja, aí sim a igreja deve dizer, meu amigo, nós fizemos o que nós podíamos fazer, você vai colher as consequências de sua rebeldia. É assim que funciona, há limites aqui, há limites. É interessante porque às vezes nós vemos pessoas dizendo, a igreja não ama. A igreja não ama. A igreja não perdoa. Eu sou muito inclinado a reconhecer que atrás de uma acusação como essa contém alguma verdade, mas o que me preocupa de fato é que às vezes quem acusa a igreja de não amar são justamente aqueles que se recusam a se arrepender. Aí não bate, meu irmão. Aí não bate. Porque é papel de um amar e é papel do outro o quê? Reconhecer seu erro. Porque há um limite. Para que haja ordem na comunidade, há um limite. Jesus falou, conversa com ele sozinho. Se der certo, beleza, ganhasse, salvou. Se não der certo, leva 2. Se não der certo, leva para a igreja. Mas aí Jesus resolve contar uma história, porque através das histórias fica mais claro. Reparem, verso 23, capítulo 18 de Mateus. Por isso o reino dos céus, só lembrando você, Jesus está contando essa historinha depois da pergunta de Pedro, tá? E aí, Senhor, quantas vezes é para perdoar? 7? Não, Pedro, 70 vezes 7. Aí Jesus não se dá por satisfeito e conta uma historinha, para que não ficasse dúvida. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia, que diz a tua Bíblia aí? 10.000 talentos, diz a minha versão. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Verso 26, então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo. Que diz aí a tua versão? Tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. A gente para a leitura aqui. Você tem seu celular? Pega seu celular aí, por favor. Vou pedir para você fazer uma conta. Pega seu celular, pode pegar seu celular. Você vai fazer uma conta. Abre lá naquele aplicativo que tem a calculadora.
Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque aqui nós temos uns que ganham mais e outros que ganham menos. Então, a conta tem que ser pessoal, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Os estudiosos nos ajudam a compreender um pouquinho a dimensão da parábola de Jesus. Nós vamos fazer uma atualização de valores aqui. Porque quando eu leio 10 mil talentos, isso aqui não significa absolutamente nada para mim, a menos que eu compreenda o que está por trás disso. Então, vamos lá. O talento, equivalia a 6 mil denários. Um denário equivalia a um dia de trabalho, o salário de um dia de trabalho. Então, quanto que você ganha por dia? Você sabe quanto você ganha por dia, não sabe? Se você não sabe, pega mais ou menos o que você ganha no mês. A média nacional são 55 mil dólares por núcleo familiar. Normalmente, uma média de 3 pessoas. São 55 mil dólares, é a média nacional americana, tá? Eu fiz um cálculo aqui por cima, 55 mil dólares, tem dia que você trabalha mais, tem dia que você trabalha menos, mas dividi pelo número, para a gente ter um número um pouquinho menor até, eu dividi 55 mil dólares por 365 dias, daí em torno de 150 dólares, tá bom? Que é a média de um domicílio aqui nos Estados Unidos. Mas eu quero que você faça o seu cálculo aí, quanto que você ganha por dia. Você vai pegar o seu salário diário e agora você vai multiplicar por 6 mil. Faça isso. Se você precisar, porque o meu celular não coube, né? Aí eu tive que deitar ele, porque daí tá? Tem aplicativos que se você deita, cabe mais número, tá? Então você pegou o seu salário diário, agora você multiplicou por 6 mil. Você agora tem um talento, agora você pega esse resultado e multiplica por 10 mil, porque era 10 mil talentos. Pode dar erro na calculadora de alguns aí. Certo? Deu erro aí, né? Deu erro, porque deu erro. Então, deixa eu dizer para você, na média nacional, a dívida desse servo com o seu senhor orbitava na casa dos 9 bilhões de dólares. Aí você diz, pastor, mas como é que pode um negócio desse? Eu fui atrás, descobri que os impostos anuais de toda a região da Palestina, que envolvia a parte sul e a parte norte. A parte sul lá onde ficava mais ou menos Jerusalém, a parte norte lá, a Galileia, onde Jesus cresceu, lá mais para cima para Cafarnaum. O imposto anual de toda a região eram de 800 talentos, ou seja, menos de 10%, 8% da dívida desse camarada. O que está por trás aqui é que provavelmente o rei vai prestar conta com um funcionário depois de anos e anos e anos de serviço. E depois de anos e anos e anos de serviço, uma auditoria foi feita. E nessa auditoria se verificou que o funcionário estava o quê? Estava passando a perna no rei. E para você ter uma noção, se 800 talentos era o imposto anual, e ele devia 10 mil talentos, e ele não roubava tudo, todo o montante todo ano, isso aqui podia ser um desvio, isso aqui podia ser um problema de corrupção de anos, e o rei tentou agora prestar conta. 10 mil talentos. Eu fiz um cálculo aqui também, pela média nacional, isso daria 164 mil anos de trabalho, ganhando 150 dólares por dia. O que a gente consegue perceber na parábola é a ideia que está por trás dessa dívida, do valor que Jesus emprega aqui. Jesus, obviamente, está querendo dar a entender que o débito era impossível de ser o quê? Pago. E aqui, meus irmãos, isso aqui dá pano para manga, mas como homem da parábola, nós também não podemos nos salvar por nós mesmos. E por esse motivo, Cristo veio ao mundo, o justo pelo injusto. Ele se entregou pelos nossos pecados e se ofereceu livremente para o perdão, comprado por seu sangue. O salmista diz que no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Salmo 130, verso 7. O homem da parábola era um ladrão, mas ele também era um pretensioso, porque ele achou ser possível se ver livre da sua dívida. Ao clamar o perdão, ele disse, por favor, tenha piedade, eu vou te pagar centavo por centavo. Aqui existe dois pecados embutidos. O primeiro é o orgulho, o segundo é a falta de arrependimento sincero. Ele crê que pode resolver o problema por si mesmo. Repare a sequência do texto.
verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia, que diz a tua Bíblia? 100 denários. Você lembra quanto é um denário? O denário é o salário diário de um trabalhador. Se ele devia 100 denários, na média nacional, 15 mil dólares. A minha pergunta, uma pessoa que se esforça poderia pagar uma dívida de 15 mil dólares? Você que vive nesse país e trabalha e labuta aqui, se você se enrolasse em algum momento e devesse 15 mil dólares, você ficaria completamente desesperado ou você acha que no horizonte haveria uma possibilidade de pagar essa dívida? Nós poderíamos pagar uma dívida de 15 mil dólares. 15 mil dólares, 150 dólares a diária, são 100 dias de trabalho, estamos falando de 3 meses e meio. O outro teria que trabalhar 164 mil anos. Esse com 3 meses e meio resolveria o problema. O que conta aqui uma grande ironia. Lemos a sequência do texto. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. A mesma súplica. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. A gente para a leitura aqui por um instante. Ninguém pode confundir o significado real das palavras de Jesus. O compromisso com o bem-estar do nosso semelhante ou a ruína dele pode estar relacionado com a nossa recusa em perdoar. O assunto é sério. Você lembra que nas palavras de Lucas, quando nós servimos de tropeço para o outro, e o contexto não é outro, senão o perdão, ele está dizendo, era melhor que nem tivesse nascido, era melhor que você amarrasse uma pedra de moinho e se jogasse no oceano. O contexto não é outro senão esse. Quem se recusa a perdoar o seu irmão, servindo de tropeço para ele, está sob o severo juízo de Deus. Uma atitude irreconciliável, é disso que se trata. E essa é a dimensão prática do Evangelho. Perdoar é resultado de desenvolvimento espiritual. Sem perdão, os relacionamentos eles não podem ser reparados e fortalecidos. O caso do primeiro servo não tinha solução, exceto por um detalhe. O rei era um homem compassivo. O rei aceitou o prejuízo e perdoou o servo. Mas o servo não merecia ser perdoado. Todos nós sabemos que nós não merecemos o perdão. Nós não merecemos o perdão. O perdão foi um ato do amor mais puro e da misericórdia por parte do nosso Senhor. A Bíblia diz, e lemos aqui, no verso 32, então o Senhor chamando-o lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, servo malvado? Essa é a expressão, servo malvado. Nós somos malvados, gente. Sabe por que nós somos malvados? Nós somos malvados porque nós não entendemos direito a dívida que nós temos com Deus. Aqueles que se recusam a perdoar o seu irmão demonstram não ter uma clara compreensão da dívida que eles possuem com Deus. Você pode estar me ouvindo e dizendo assim: você está dizendo isso porque você não passou pelo que eu passei. Se você tivesse passado pelo que eu passei, você não diria isso que você está dizendo. Sim, de fato eu não passei pelo que você passou. Mas também não fui eu quem contou a parábola. Não fui eu quem inventou esse negócio que tem que perdoar o seu semelhante. Eu não estou passando a você aqui um conceito pessoal nesta manhã. Eu não estou passando aqui para você uma lição de moral nessa manhã. Eu não estou aqui entretendo você numa manhã de sábado para você ter
subsídios para enfrentar os desafios da sua vida. Não, o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é mais do que um remédio sobre uma ferida aberta. O Evangelho é um desafio de vida para mim e para você, que envolve renúncia, que envolve sacrifício, que envolve abnegação, que envolve uma decisão séria. E esse é um assunto sério. Porque religião sem a dimensão interpessoal, ela é um clubão, é uma filosofia vã, vazia. Nós somos mentirosos quando aceitamos o Evangelho e não aceitamos os desafios que ele traz em seu bojo. Vá com teu irmão a sós, conversa com ele, e se ele te pedir perdão, você perdoa, e aí você pode virar para mim e dizer: e se o arrependimento não for sincero? Isso não é problema seu. Mas e se ele estiver falando da boca para fora? Porque afinal de contas é a 4ª vez no dia. E não estou nem dizendo que veio 7. Isso é da boca para fora, porque alguém que faz 1, 2, 3, 4. Como é que eu posso acreditar nesse arrependimento? Se há o diálogo depois da ofensa, se há um pedido de desculpas, perdoa. É isso que a Bíblia está dizendo. E se você é parecido com os apóstolos e comigo, você vai dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Sim, meu irmão, esse negócio é um milagre. Nenhum de nós seria capaz de perdoar um ofensor. Nenhum de nós seria capaz de assumir a dívida de alguém que nos machucou, a menos que a graça de Deus não atuasse em nós. Eu não sei, mas o cálculo que você fez hoje aí no seu celular, quem sabe pode ajudar você a compreender um pouquinho mais essa mensagem. O que são 9 bilhões de dólares comparados a 15 mil dólares? Lógico, Jesus tinha que dar uma medida para que a gente pudesse quantificar e comparar 15 mil dólares, 9 bilhões de dólares. 3 meses e meio de trabalho, 154 mil anos de trabalho, 60 milhões de dias, ganhando 150 diária. Você não vai pagar nunca isso aqui. Deixa eu dizer a você, o que você já aprontou nessa sua vidinha aqui, nesse mundo, acumulou contra você uma dívida horrorosa no reino dos céus, que o rei compassivo decididamente ofereceu seu filho para pagar sua dívida. Você está com a dívida quitada no reino dos céus. Você vai sair da presença do rei e estrangular seu irmão na esquina porque te deve uma meia dúzia de centavos? Você vai pegar o seu irmão pelo cangote, sacudindo ele, dizendo: você não presta, você mentiu para mim, você falou mal de mim, você fofocou a meu respeito, você me traiu, você traiu minha confiança, você me feriu, você foi violento comigo, te machucaram, te traíram. Deus considera isso, meu irmão. Na versão de Lucas ele disse: é inevitável. Bem-vindo a este planeta horroroso de injustiça, de maldade, de promessas não cumpridas, de falsidade. Todos nós estamos arranhados e machucados, feridos, todos nós. Eu não sei responder para você por quê, mas uns mais do que outros. Tem gente que realmente sofre mais do que os outros. Mas a dor é uma coisa pessoal. A mensagem dessa manhã é um alerta, um apelo a mim e a você. Não nutra em seu coração um espírito irreconciliável. Se alguém deve para você, perdoe. Se você deve para alguém, busque a reparação. Humilhe o seu coração. Não guarde com você aquilo que você sabe que você tem que fazer. Peça desculpas. Se você lesou alguém, pague. Pague. Mas, por favor, não tome o veneno esperando que o outro morra, porque se você se recusa a perdoar, se você fica com birrinha, sempre tentando dar o troco, sempre tentando se vingar, está acabando com você. Isso drena as tuas energias. Não nutra o ódio, o ressentimento, não faça isso. Não faça isso. Há poucos meses atrás, enquanto
dava um dos estudos sobre o perdão para um casal que se batizou agora mês passado. Eu tinha um caderno diante de mim na mesa e eu fiz uma cruz para tentar ilustrar ao casal a dinâmica da vida cristã. Na dinâmica da vida cristã existe a relação vertical entre a criatura e o Criador. E nesta relação vertical entre a criatura e o Criador, nessa avenida de relacionamento, Deus derrama suas bênçãos, Deus concede o perdão, Deus manifesta sua graça e sua misericórdia, e nós aqui embaixo abrimos as nossas mãos, reconhecendo a fonte da bênção, dizendo: Senhor, como Tu és lindo, e nós recebemos isso. Mas a vida cristã, a religião, ela não se fundamenta apenas na minha individualidade e na minha relação pessoal com o Criador. Na dinâmica da vida cristã, entra a igreja, e a igreja traz para nós o que forma a cruz. A dinâmica horizontal é o braço da cruz, e aqui neste plano, nesta dimensão, existem os meus relacionamentos. Sabe o que acontece quando nós nos recusamos a perdoar? Sabe o que acontece quando nós somos intolerantes, ressentidos, amargurados, azedos? Parece alguém que foi batizado no vinagre e não nas águas, amargo, triste, reclamão. Sabe o que acontece? É que nessa dinâmica da cruz, na interseção entre a dimensão vertical e a horizontal, nesse cruzamento aqui, você deixa entulhos dos teus ressentimentos, você deixa a sua posição de irreconciliável, você deixa a sua teimosia, você deixa ali toda essa coisa que atrapalha a sua vida. E sabe o que acontece? Como esse cruzamento está impedido por esse entulho, as bênçãos, as mais puras, ricas e belas e necessárias bênçãos da parte de Deus, elas não conseguem descer. Porque aqui, nesse cruzamento, você botou tanto lixo, que não consegue descer. Daí nós conseguimos entender, porque Jesus fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque aqueles que não perdoam o seu semelhante, demonstram não ter compreendido o perdão de Deus. Porque quando nós compreendemos o perdão de Deus, nós entendemos que a nossa dívida não é nada comparado ao que nós devemos no conta corrente do céu. Tire o entulho do cruzamento. Desobstrua as avenidas de acesso das bênçãos de Deus na tua vida. Por favor. E que o Espírito de Deus diga para você, aponte para você, esclareça para você. Eu tenho que encerrar. Mas eu vou convidar o pastor Itamar que vem aqui à frente, por gentileza. Por favor, pastor. A história contida neste livro, a história vivida por esta família, ilustra com uma força pouco vista o poder do perdão. Mas aí você vai ter que ler o livro para saber. Eu fico muito agradecido, porque a oração final desta manhã brotará dos seus lábios e não dos meus. Porque eu nunca fui chamado a exercer, na prática, o tema da manhã deste sábado, numa intensidade como a que o senhor e sua família, Dona Ruth, Amém, seus filhos, tiveram que exercer. Então, eu lhe entrego a igreja, para que o senhor possa orar pela igreja, para que o poder de Deus seja exercido sobre a igreja, para que a gente realmente, de fato, viva essa mensagem com a profundidade que ela exige. Eu vou convidar você a se colocar em pé e que o Senhor nos despeça em oração. Se quiser dizer alguma coisa, o senhor pode dizer. Um pouquinho mais perto aqui. Amantíssimo, eterno e poderoso Deus dos céus, agradecemos de todo o coração
pelo divino perdão de Cristo Jesus a cada uma de nossas vidas. Toma, Senhor, teu povo, teu ministério nesta igreja, os membros, os líderes e todos, que possam santificar suas vidas através do perdão divino. Santifica-os, purifica-os, prepara-os para a vida eterna. Mas antes, use-os de tal maneira que possam ser uma bênção a cada membro de sua família, a cada membro da igreja, a cada relacionamento. Grato Jesus, não podemos entender a magnitude do teu perdão, mas podemos aceitar por fé o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia. Toma o pastor, o pastorado desta igreja, os líderes desta igreja, os irmãos desta igreja, as famílias desta igreja, em tuas mãos. Perdoa-os, purifica-os, dignifica-os. Faze-os, Senhor, ganador de almas para o teu reino. Aceita assim como estamos, mas purifica-nos de tal maneira assim como tu queres que estejamos. Aceita, Senhor, a nossa vida impura pela pureza de Cristo Jesus. Que o perdão divino alcance a cada um desses queridos teus membros. Te pedimos estas bênçãos e tantas bênçãos que necessitamos, mas não sabemos pedir. Aceita-os, em nome e pelo amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Lembrando você, pastor Itamar,